hipnoterapeuta e uma pessoa maravilhosa, que é a Alícia Souza. Ela é nossa convidada do Praticadamente hoje. Eu vou dar boas-vindas para todos que estão entrando aqui, abrir agora Praticadamente e convido vocês para participarem de uma entrevista. Uma entrevista que nós estamos fazendo agora, de vez em quando nós convidamos um terapeuta que tenha uma especialidade diferente para relatar como ele chegou a ser esse terapeuta, o que ele trabalha, o que motivou a ele a trabalhar do jeito que trabalha, enfim, para que nós conheçamos a história dessa pessoa, para que assim nós consigamos duas coisas. Primeiro, fazer com que quem queira fazer terapia conheça melhor os terapeutas. Segundo, fazer com que quem é terapeuta, que está estudando ou que está aí nesse caminho, veja que é possível ser um terapeuta, trabalhar, se posicionar. Então, eu convido vocês a participarem e eu vou chamar para me ajudar nessa entrevista o Andréa. O Andréa, ele é um dos diretores do Praticadamente e a seguir vou chamar a Alícia. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Cleide. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Ed, Taída, Respire Play. Boa noite, Roseline. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Sejam bem-vindos. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês que estão aí nos assistindo? Estamos começando mais um Papo de Terapeuta. E é com uma grande satisfação que vou apresentar a vocês a nossa comunidade, a comunidade do Praticadamente, que é um grupo de estudos terapêuticos voltado para a hipnose, que também de hipnose que entende que nem só de hipnose vive a hipnose. E aqui nós compartilhamos conhecimento, discutimos casos, expomos nossas experiências, ideias de abordagem, conforme a linha de trabalho. Pode ser de hipnose científica, como também ou hipnose holística, certo? E aproveito para convidar vocês para acompanharem as nossas atividades da semana que temos, né? Pelo Instagram e também pelo Facebook, e assistirem os nossos episódios que ficam gravados e são liberados toda sexta-feira, né? No YouTube e também no Spotify. E agora eu vou passar a palavra aqui para a Lilian. Ela vai apresentar, né, a nossa convidada de hoje, para o nosso papo, certo? Isso. Boa noite a todos. A Alícia já está entrando. Nossa convidada hoje é a Alícia Souza. A Alícia, ela é nutricionista e é terapeuta. Na verdade, ela é hipnoterapeuta, né? E ela trabalha com nutrição já há alguns anos e com hipnose. Mas ela tem muita experiência para quem quer emagrecer com saúde e de forma tranquila, sem sacrifício, né? Pode procurar a Alícia. Ela também é hipnoterapeuta, ela tem curso, ela tem produtos, ela já fez palestras, ela atende também. Então, assim, mas hoje nós trouxemos ela para que ela se apresentasse, falasse como ela está trabalhando. Então, assim, eu vou passar para ela falar um pouco dela, e eu vou querer saber o que motivou a Alícia a ser nutricionista e a ser terapeuta, né? Como que ela chegou até aqui, ela contar um pouco da história dela. Pode ser, Alícia? Estamos curiosos. Primeiro agradecer, né, a todo mundo que vão assistir, porque eu sei que vocês vão reprisar isso, enfim. E tem outros canais também, não é só aqui no Instagram, né? Tem os outros canais que vocês utilizam para divulgação das terapias. Trabalho muito bonito esse que vocês fazem, né? E a primeira coisa é realmente agradecer. E a todo mundo que está aqui, a todo mundo que vai ouvir depois, enfim. A Lilian me chamou para me contar um pouquinho da minha história. E sinta que é história. Poucas pessoas sabem da minha história, né, Lilian? E é uma história bem longa. A Lilian é uma pessoa que sabe da minha história de trajetória profissional.
né? E aí eu vou contar um pouquinho. Você vai querer fazer as perguntas? Eu faço? Como é que é essa? Pode falar, fica à vontade. Se aparecer alguma pergunta aí no meio a respeito do que você está falando, eu passo a pergunta. Fica à vontade. Bom, então, me apresentando para os que não conhecem, para os que vão assistir, me chamo Alice Souza, sou nutricionista e terapeuta hoje. Minha trajetória começou há bastante tempo atrás, né? Na faculdade, não na faculdade foi uma continuação. Hoje eu sei disso, né? Eu achei que eu tinha escolhido nutrição aleatoriamente, porque eu gostei da profissão, mas hoje a gente sabe que não é bem assim, né? O inconsciente acaba pregando peça na gente sem a gente estar preparado, sem a gente saber. E aí depois que a gente começa a estudar a mente, é que as coisas vão se encaixando, o quebra-cabeça vai se encaixando e vai fazendo sentido as escolhas que a gente fez lá atrás e até as escolhas que a gente está fazendo aqui, né? E a minha trajetória é basicamente isso. Vou começar lá da Alicia da infância, né? Eu sempre fui muito tímida, sempre... Não tímida, porque eu sempre fui comunicativa. Quando eu tinha espaço para ser comunicativa, eu era comunicativa, né? Mas eu sempre fui muito retraída, muito quieta, né? E não foi à toa isso. Tem todo uma história da infância, daquela primeira infância, que acabou me levando a isso, né? A ser mais introvertida. E aí, eu cursei meu ensino médio todo, tudo em escola pública, no interior da Bahia, né? E aí vim aos 17 para os 18 anos para Salvador, sem saber muito bem ainda o que queria da vida, porque a cidade a gente não sabe o que quer da vida ainda. A gente acha, mas não sabe, né? E aí acabei que, fazendo testes vocacionais, trabalhando um tempo, resolvi fazer nutrição. Achei que era porque eu achava bonita a profissão, né? Mas a gente sabe que não é. Que desde aquela época, e hoje eu sei, que eu tinha uma imagem distorcida de mim mesma, né? Antes eu não me enxergava dessa forma, mas hoje eu sei que eu tinha essa imagem distorcida de mim. E tinha problemas com a alimentação, com as minhas escolhas alimentares, enfim. Passou o tempo, entrei na faculdade, não era acima do peso. Só que no período que eu estava dentro da faculdade, como eu entrei na Universidade Federal aqui da Bahia, que é uma das melhores do Nordeste, mais rígidas também, né? E eu, como vim de escola pública, não estava acostumada àquela vida, né? E aí, onde é que a gente tem escape? Na comida, né? E nesse período que eu entrei na Universidade Federal, como era de manhã, tarde e à noite na faculdade, eu ainda fazia estágio dentro da faculdade, eu fui engordando. Eu fui perdendo o sono, eu fui tendo crises, né, de ansiedade, que na época eu não sabia que era crise de ansiedade, hoje eu sei. Então, e sempre muito quieta, sempre muito calada. Onde as pessoas viram que o que estava se passando comigo dentro da universidade, né? E onde eu descontava isso era na comida, né? E aí chegou um período lá no meio da faculdade, assim, que eu tava com quase 90 quilos, com 1,65 m. Aí vocês imaginam como é que eu tava. As pessoas que me veem hoje falam, caramba, como você mudou, né? Durante a faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas obesas, né? Com pessoas grandes, muito grandes, que iriam fazer acompanhamento no ambulatório para fazer bariátrica, né? E eu fiquei 2 anos nesse ambulatório. E eu hoje, depois de todas as terapias, eu entendo que foi ali que me veio despertar para a questão mental, né? Porque poucas nutricionistas já trabalhavam de forma diferente nesse ambulatório. Acho que umas duas professoras, as outras era clínica tradicional, né? Só fazia mesmo o atendimento padrão de pré e pós-bariátrica. Mas 2 professoras me chamavam a atenção, porque elas eram mais humanizadas. E aí, quando eu procurei saber o histórico delas, elas se aprofundaram nessa questão mental. Elas não eram terapeutas, mas estudavam algum tipo de nutrição diferenciado daqueles das professoras tradicionais, né? Que é a nutrição integrativa e a nutrição comportamental. São 2 tipos de nutrição, onde é basicamente a mesma coisa, mas a integrativa ela é voltada mais para o holístico mesmo, né, para outras terapias que não a nutrição. E
A comportamental é ligada mais ao tratamento com o TCC, né? Então, assim, eu vi que elas tinham muito... E os pacientes que eram acompanhados por essas duas professoras, eles davam muito resultado, né? Eles se olhavam de outra forma, eles sorriam de outra forma. Isso me chamava atenção, né? Eu lá dentro do ambulatório. Só que lá tinha um período para ficar, eu não podia ficar muito tempo, eram os 2 anos eu fiquei lá. E aí eu saí de lá e comecei a procurar, né? Nesse período eu já fazia terapia. Eu fazia terapia dentro da universidade, porque eu sentia que ali eu precisava realmente de um acompanhamento e sozinho eu não conseguiria acompanhar. É o ritmo da faculdade. Comecei a fazer terapia, onde foi, eu acho que foi a primeira pessoa que falou diretamente para mim assim, por que você escolheu a nutrição? Né? Aí eu acabei me remetendo ao passado e falei assim, não, mas quando eu fiz o teste vocacional, deu psicologia também. E por que eu não escolhi psicologia? Né? E aí me chamou a atenção. Isso. Isso eu já estava, acho que no próximo a terminar a faculdade. Nesse mesmo período, eu decidi cuidar mais de minha saúde, fazer uns exames e vi que meus exames estavam todos alterados. Colesterol, triglicérides, enfim. Né? Sono já não existia mais. Dormia 3 horas por noite. Né? Com tanta coisa para fazer na faculdade. Então, já não existia. Não tinha um sono adequado. Eu não levava minha garrafinha de água para todo lugar como eu levo hoje. Ou seja, não me hidratava, não tinha sono, não me alimentava direito, porque muitas vezes a refeição eu fazia dentro de um ônibus, saindo de uma aula para outra. Então, realmente, não tinha uma regularidade de alimentar. E aí eu fui trocando aos poucos. Nesse período, eu falei, cara, ou eu mudo, eu acho que eu tinha mais ou menos uns 36 anos, mais ou menos. Hoje eu tô com 41, né? E aí eu tinha uns 36 quando eu falei, não, eu preciso fazer algo, né? Para melhorar a minha saúde. Não dá para ficar dessa forma. Foi quando eu decidi fazer esses exames, deu tudo alterado, a médica também deu um susto, porque falou assim, ou você muda, ou você infarta. Então, aí eu acabei mudando um pouco minha alimentação, e não foi muita mudança, porque eu não tinha como mudar muita coisa, né? Foi colocar horário para comer, pelo menos no almoço. Nessa... vocês? Não, deu uma falhadinha, mas tá dando para escutar. Nessa época, você falou que você estava em que ano Você estava na faculdade, né? É isso que você disse? Estava na faculdade. Eu acho que faltava 1 ano e meio para formar, mais ou menos assim. De nutricionista. De nutricionista. Foi em 2017, se eu não me engano. Perfeito. Aí depois disso eu resolvi mudar, não tinha como mudar muita coisa. Gente, vocês estão ouvindo direito? Porque eu tô vendo mais nada aqui. Tá dando um pouquinho de eco, mas tá dando para ouvir com a voz. Mas estamos ouvindo. Deixa eu tentar botar aqui o fone para ver se melhora esse eco. Vocês estão ouvindo agora? Sim, a voz tá boa. Tá melhor? Estamos ouvindo. Ah, ótimo. Então, aí nesse período eu comecei a estudar a mente, né? Mas para me ajudar, não sabia, não tinha ideia do que era hipnose. Na minha vida, nunca tinha ouvido falar em hipnose. E é diferente. Né? Era uma nutrição que eu falava, não, tem alguma coisa a mais nessa nutrição que essas duas professoras fazem. E aí comecei a pesquisar e a procurar saber. E aí eu me formei em 2019. Né? No começo, janeiro, fevereiro de 2019. Depois, você volta o raciocínio aqui. Então, aí em 2019 eu me formei, né? E comecei a atender. Mas na nutrição clínica tradicional, né? Aquela que todo mundo conhece. Né? Onde a pessoa chega, faz as medidas, dá as orientações. Aí, então tá bom, então bora seguir. Não tô me vendo, não tô vendo ninguém, mas bora seguir. E aí foi isso que aconteceu, né? Fui começar a atender de forma tradicional. Só que eu vi que meus pacientes não tinham resultado igual na época do ambulatório, né? E aí eu comecei a ficar intrigada com aquilo. Eu falei, não, eu preciso ter alguma ferramenta que me ajude, porque na nutrição, na academia da nutrição,
cientificamente ainda não é comprovado, né, a questão da hipnose, das terapias holísticas, né? Só que assim, vem acontecendo estudos para que isso possa ser incluído de forma mais incisiva, né? Não que nunca teve trabalhos científicos na área, porém são pouquíssimos estudos em faculdades pontuais, não é uma coisa muito ampla e nem muito divulgada dentro da faculdade, né? E eu falei, não, vou procurar uma pessoa que eu possa, alguma ferramenta que eu possa ajudar meus pacientes, né? Só que, como quando a gente procura essas coisas, nunca é pelos outros, é sempre por a gente, racionalmente era para ajudar meus pacientes. Mas eu acho que eu saí tão transformada dessa experiência de hipnose, que eu falei, não, eu não posso deixar isso só para mim, né? E aí foi quando eu comecei a atender como terapeuta, né? Como hipnoterapeuta. Na verdade, na época eu só tinha o curso de hipnose. E aí passou-se o tempo, e eu fui falando, como a gente começa a estudar, né, essa questão da mente, a gente não consegue parar, né? A gente não consegue parar. A gente está muito estranho falando sozinho. É verdade, é verdade. Quando, só para você não está sozinha não, nós estamos ouvindo. A gente realmente, quando começa a estudar, é uma coisa assim, eu brinco, falo que vira uma cachaça, porque a gente quer continuar estudando e ver uma outra coisa, aí junta uma com a outra, e vai vendo que dá certo, e você foi fazendo isso, você foi fazendo um modelo, né? Exato. Aí, tipo, em 2000, eu atendi em 2019, né, como nutricionista clínica tradicional. Quando foi em 2020, aí estourou a pandemia, né? Lá para o finalzinho de 2020 estourou a pandemia. Só que em 2019 eu dei uma parada, né? Por conta de saúde da família, né? Eu precisei dar uma parada profissionalmente. E essa parada profissionalmente a gente não acredita, mas parece que essas coisas acontecem na vida da gente, né? E dentro desse período que eu passei, foi muito turbulento a situação familiar, eu comecei a estudar mais essa questão de mente e eu acabei estudando muito mais, né? Essa questão da mente, enfim, de como eu faria essa transição, como eu iria fazer esses atendimentos diferentes, né? Gente, não tô... Teu vídeo eu acho que virou. Vê se você consegue virar o vídeo. Tá travado no meu Instagram. Não tem problema, Alicia. Bem, você caiu. Alicia caiu. O que acontece? Para quem está aqui ouvindo, a Alicia, ela se formou nutricionista, trabalhou, essa experiência que ela teve, esses 2 anos que ela teve com o pessoal da bariátrica, trouxe muita reflexão para ela, que eu conheço um pouco da história da Alicia, né? Com relação na parte terapêutica, né? A parte emocional envolvida nas pessoas que fazem bariátrica. E aí a Alicia foi juntando, aí ela também passou por o autocuidado, porque ela estava acima do peso, ela estava com uma série de problemas de saúde, né? Com as taxas alteradas. Aí ela começou a cuidar dela, né? Ela começou a ser cliente dela. E aí, ao mesmo tempo, ela estava estudando as coisas acerca da mente. Ela estudou hipnose, mas ela estudou também outras terapias, né? E isso foi dando experiência, né? Foi dando experiência para ela. Eu conheci a Alicia no meio de um curso, de um estágio de hipnose clínica, e ela estava coordenando o curso, né? Você está falando um pouco da sua vida, que eu te conheci na coordenação do curso. Eu conheci a Alicia na coordenação do curso, que tinha um curso de hipnose clínica, com estágio, com uma série de situações. A gente ali fazíamos palestras, nós trocávamos experiência, trocávamos terapia. Nossa, foi muito assim, importante toda essa experiência que nós adquirimos nesse curso também, porque era muita prática, né, Alicia? E a Alicia estudando no curso. Nós atendemos pessoas mesmo, muita prática. Né? Foram, assim, dois anos, né, que eu passei entre curso de hipnose e coordenação desse grupo, né, que eram mais ou menos uns 60, 80 terapeutas. A prática que eu coordenava chegou a ter 50 terapeutas atendendo, né? Nesse período foi que eu entrei para estudar, acho que 2020 foi. 2020, começo de 2020, eu comecei a estudar hipnose, né? Achando eu que era para tratar os outros. A doce ilusão que era para tratar os outros, né? Só que aí, como nesse grupo a gente só poderia passar para a parte prática depois de passar 2 meses em terapia. E aí foi assim um boom na minha vida, né? Porque foi aí que eu descobri o quão importante era. E comecei a encaixar. Ali eu acho que eu comecei a encaixar as primeiras peças do quebra-cabeça da minha vida, né?
E aí começou a fazer sentido as coisas, né? Aí, tipo, assim que eu entrei na parte prática, eu acho que 2 meses depois, 3 meses depois, eu já estava fui supervisora de sala, né? Coordenava ali só algumas salas alguns dias, e logo passei para coordenadora de um dos grupos, porque era mais de um grupo, né? E aí comecei a atender. Nesse período eu comecei a atender não só nutrição, eu já estava com o certificado de hipnoterapeuta, atendia a hipnoterapeuta como hipnoterapeuta e atendia como nutricionista clínica tradicional, mas usando algumas ferramentas ali, né? De nutrição comportamental e de nutrição integrativa, que eu já tinha aprendido, já tinha feito pós em psicanálise, já tinha começado a minha pós em psicanálise e em transtornos alimentares, que eu fiz com a Carol também, né? Foi uma coisa que me chamou muito a atenção nesse período de estudo, foi estudar sobre as compulsões alimentares, sobre os transtornos alimentares, é um baque muito grande quando você vê a realidade dessas pessoas, né? E aí, nesse período que eu fiz o curso, eu me afastei um pouco dos transtornos alimentares. Hoje eu atendo transtornos alimentares, mas eu não divulgo o atendimento de transtornos alimentares, né? Porque realmente é um público muito específico, é um trabalho que precisa ser muito cuidadoso, né? Não vou falar que o emagrecimento tem que ser menos cuidadoso, porque também as pessoas banalizam muito. A Lília sabe que eu tenho esse pensamento, onde eu tenho muito cuidado ao falar. Hoje eu aplico o balão bariátrico, né? O balão gástrico hipnótico. Passei pelo processo de balão gástrico hipnótico, né? Então, assim, eu sei o que os pacientes relatavam sobre a bariátrica e eu passei pelo balão gástrico hipnótico. Então, assim, eu sei os sintomas que eles sentem na cirurgia normal e no balão hipnótico. Então, assim, eu tenho sempre muito cuidado no que eu vou falar, né? Porque tanto as pessoas que querem emagrecimento a todo custo, como as pessoas que sofrem de transtornos alimentares, que são dois extremos, que realmente são dois extremos. Mas os dois têm uma coisa em comum, têm fundos emocionais muito fortes, né? Muito fortes. Isso não tem como negar. Hoje a ciência não tem mais como negar isso, né? E só o tratamento tradicional, o tratamento não resolve. Não resolve, né? E assim, hoje eu procuro olhar a pessoa como esse ser completo e complexo que é o ser humano, né? Eu costumo falar, e essa é uma coisa que eu sempre falo nas minhas falas de nutrição, você não chegou a um peso muito alto ou muito baixo da noite para o dia. Então não tem como você voltar a ter uma vida saudável e normal da noite para o dia. Tudo é um processo. Travou agora. Voltou? Voltou. Então. E aí você precisa olhar dessa forma também, né? Cuidadosa. Com amor ao seu corpo, com amor à sua alma, porque não é se entupindo de remédio ou querendo emagrecer não sei quantos mil quilos, hein? Você passou 30 anos para engordar 10 quilos, você quer emagrecer em 30 dias. Ou você quer ali descobrir, sabe, uma mãe chega e fala que está desesperada porque a filha está perdendo muito peso, não quer comer, e chega ali e quer ganhar esse peso fala assim, eu preciso que você faça que minha filha ganhe peso. Não é dessa forma, não é da noite para o dia, né? Então eu sempre tenho muito cuidado no que eu falo, porque eu não sei o que o outro está ouvindo, não sei como ele está recebendo essa mensagem, né? Eu acho que o processo em si é tão importante quanto o resultado, né? Tem muitos profissionais, o resultado é importante. Não, é importante. Você ter um peso saudável é importante. É importante para a sua saúde. Porém, não é da noite para o dia que você vai conseguir isso. E as pessoas não estão acostumadas a ouvir isso. Então, essa nutrição diferente, muitas vezes até assusta. Quando eu falo para um paciente meu, eu falo, não, porque eu como doce todo dia e por isso que eu estou engordando. Quando eu falo para ele, não, você quer comer seu doce, você vai comer seu doce. O que a gente vai fazer é equilibrar a quantidade, a qualidade desse doce, enfim. E não é de uma vez só que você vai fazer isso. Você precisa fazer isso de uma forma gradual, né? Para a sua mente se adaptar a isso, né? Para o seu corpo, a química do seu corpo, o seu metabolismo se adaptar a isso. Ele não se adaptou a comer doce todo dia, você não nasceu comendo doce todo dia. Então não é uma coisa natural seu. Você aprendeu. Então, para desaprender e aprender uma nova coisa é difícil. Você não começou a andar da noite para o dia, você não começou a falar da noite para o dia, né? Então, isso é uma coisa gradual. E muitas vezes é difícil para as pessoas entenderem isso, né? E assim, quando eu uso a terapia holística,
facilita esse processo de entendimento dele, porque ele vai entender a causa, o porquê que ele está agindo dessa forma, o porquê que ele está escolhendo o que ele está escolhendo, né? Porque tem algo por trás ali, tem uma emoção por trás. E assim, a gente não consegue conter. A gente pode até conter, conter as vontades por um período curto de tempo. Mas você não vai conseguir conter a sua vontade, o seu estímulo por longo período de tempo. E aí, Ou seja, quando você volta, você come mais. E quando você tem uma crise de anorexia, você tem uma crise maior, né? Porque te impõe isso. Não tratam a causa, não tratam os gatilhos, não tratam suas crenças, não tratam seus hábitos. Não, é isso aqui que você vai usar, é isso aqui que você vai comer, é isso assim que você vai se alimentar de hoje em diante. Mas não é assim que o cérebro da gente funciona. Então, assim, eu não tô falando que a nutrição clínica não dá resultado. Não dá resultado. Mas para dar resultado, você tem que ter uma meta muito grande, uma força de vontade, uma disciplina e um foco assim, extraordinário, que não é a maioria da população. Isso não é o padrão da sociedade que a gente vive hoje. Com tantos estímulos visuais, com tantos estímulos para comprar, com tantos estímulos para você saciar sua fome com coisas que te dão prazer rápido, né? A gente vê os fast foods, enfim, eles usam muito desses gatilhos mentais para vender mais, né? E aí você tem um dia de trabalho ruim, e aí vai e passa em um fast food, onde basicamente tudo é industrializado, tudo com muitos conservantes, tudo com muito substâncias que elevam o sabor doce e salgado, que acaba viciando mesmo. É o sabor que eles usam, não é? Muitas vezes a pessoa fala assim, mas se eu comer muita fruta vicia? Não, não vicia. Causa esteatose? Não causa. Isso é para produtos industrializados, para produtos químicos, que a indústria utiliza desses conservantes, desses realçadores de sabor, para que aquele sabor seja marcante o suficiente para seu cérebro gravar. E realmente é mais prazeroso. E se você dá todo dia isso para o seu paladar, ele vai se acostumar, ele vai se adaptar. E não foi da noite para o dia que você se adaptou a comer fast food todo dia, né? Então, assim, precisa ser gradual. E esse espaço que a gente tem, né? Que, assim, os nutricionistas eles já estão tomando mais consciência. A gente já vê esse movimento de mudança. Mas hoje ainda a maioria é um nutricionista tradicional, né? O nutricionista clínico, porque a faculdade em si prega isso. Eu tinha várias professoras, 2 me chamaram a atenção, de tantas que eu tive, né? Por ser mais humana, por ter esse olhar mais integrativo, por ter esse olhar mais comportamental. Então, assim, a faculdade em si não ensina muito a gente a se vender, não ensina muito a gente a falar assim, poxa, olha de uma forma integrativa, né? Dentro da faculdade é muito alimento e metabolismo que é a medicina tradicional de hoje. Não só a nutrição, como a enfermagem, como a medicina, como a fisioterapia, enfim. Eles ainda têm um olhar arcaico muito fechado, né? Na parte metabólica e de tratamento do que já tá todo errado, né? O metabolismo já está todo bagunçado, eles pensam em tratar. Mas sim, e a prevenção, né? Quando você cuida da mente, quando você cuida... hoje, quando eu falo para as pessoas, você faz oração, não importa a sua crença. Você acredita em energia, você acredita em pensamento positivo, você acredita em Deus, você é evangélico, de qualquer religião. Quando você para orar, para agradecer o alimento, você para olhar à sua volta o quanto de coisa boa tem. Isso é uma forma do seu metabolismo, né, se reestruturar. Né? É uma forma que você tem do seu metabolismo se reestruturar. E aí, quando a pessoa fala, poxa, você ora, aí a pessoa fala assim, o que é que um nutricionista está perguntando se eu oro? Acha um pouco estranho. Mas, assim, tudo tem a ver. Né? Independente do seu objetivo, se é ganhar massa, se é perder peso, se é ganhar peso, se é, enfim, manter a vida saudável, manter longevidade, chegar a 90 anos e ainda estar bem. Independente, tudo isso faz parte do seu contexto, né? Faz parte do que você é. Você não é só corpo, você não é só o que você come. Tem uma colega minha daqui brinca comigo que a nutrição tem essa frase muito latente, assim, até os dias de nutricionista falam, você é o que você come. Eu não concordo com essa frase, porque você é muito mais do que o que você come, né? É muito mais do que o alimento em si. E a faculdade prega muito isso pra gente, né? Que a gente estuda o metabolismo e o alimento, né? Essa junção. E hoje eu tenho esse olhar muito mais integrativo, muito mais complexo, né? Onde eu sei que a importância do orar, a importância do sono, a importância da hidratação, a importância da sua relação com a comida. Às vezes
a pessoa passa ali comendo saudável a semana toda, e a outra tem seus dias que come saudável não, mas o sentimento que ela tem, a relação que ela tem com a comida, se ela come aquele alimento que ela gosta, se ela come aquele alimento afetivo, e ela não sente culpa por comer, ela não engorda de novo. Isso já é comprovado. Isso já A gente vê muito isso que você falou, comer com culpa. Eu conheço muita gente que fala assim, eu vou comer isso aqui, esse doce, mas esse doce vai me engordar, mas eu tô com tanta vontade, eu vou comer. Ou então, eu acho que eu vou ter que caminhar não sei quanto, porque eu comi isso aqui, isso engorda. Eu comi aquele pão que eu não consegui resistir o pão e agora eu vou engordar. A pessoa, muita gente come assim com culpa, né? Ai, gente, se você soubesse o quanto de perguntas me chegam, perguntando se um alimento isolado faz efeito, se um alimento, Alicia, é chato pra emagrecer, é bom mesmo. Eu falo, depende da quantidade, depende da qualidade, depende da frequência que você toma, depende do exercício que você faz. Sabe, eu tô tomando água com limão para emagrecer. Eu falei, tá, se você estiver vindo buscar lá na roça para me trazer para fazer esse negócio, tá certo. Porque o que vai te emagrecer é uma junção de coisas, né? Você tá bem com sua mente, você tá bem com a sua fé, independente de qual seja. Você tá bem com o comer, né? Você tá ingerindo alimentos que nutram o seu corpo, porque é um ponto importante, não é menos importante, mas ele sozinho, ele não vai fazer o efeito que você quer, independente de que objetivo você quer chegar. Mas não vai te fazer o efeito que você quer, né? E você tinha quantos quilos e chegou a quanto, Lícia? Qual a diferença que teve nesse teu trajeto aí? Eu perdi em 3 anos, porque a última vez que eu me pesei foi em junho, julho. Eu me pesei a última vez em setembro, né? Para vocês verem como assim, o peso é o mínimo que importa, né? O único que importa é você estar bem com você e bem com o seu corpo. A última vez que eu me pesei, eu estava com 70, 71, cheguei a 69, né? E quando eu estava não, minto, eu cheguei em junho, em junho eu estava com 64. Aí eu fiz uma cirurgia, como eu parei de fazer exercício por mais ou menos uns 60, 90 dias, eu parei mais, e quando eu voltei, eu já voltei um pouco mais devagarzinho. Eu cheguei nessa época que eu fiz a cirurgia a 69, né? Mas não passei disso. 70 foi o meu peso maior. E agora eu já tô com 68 de novo. Então, assim, um outro olhar interessante, Lilia. Mas quanto você tinha quando você estava acima do 89. 89? 89. Então, de 89, você foi, vamos dizer assim, para 60... Para 64. 4, É um bom peso, hein? Foi mais de 20 quilos. Mas, assim, é isso que as pessoas entendem. Isso foi mais de 3 anos. Não foi de uma hora para outra. E aí você consegue manter mais tempo, né? Quando você faz esse emagrecer gradual, permanece, né? Não vou dizer que permanece para a vida toda, como eu falei. Como eu fiz a cirurgia, parei de fazer atividade. Isso. Mas assim, você mantendo os seus hábitos, por um motivo extra, eu não pude manter os meus hábitos de gasto de energia, né? A alimentação teve que mudar um pouco por conta da cirurgia em si. Mas esse é o X da questão, Lia e Adria. Andréia, né? Esse é o X da questão onde as pessoas precisam se dar conta. Quando você toma consciência de tudo que eu tomei consciência no período que eu fiz terapia, você não se desespera tanto na questão do ganho de peso. Porque você sabe exatamente por que você perdeu ou por que você ganhou, né? Você sabe o quanto você está comendo a mais, né? E por que você está comendo a mais. Se você está comendo emocional, você sabe por que você está... Poxa, eu estou comendo a mais essa semana. Bora ver o que aconteceu comigo que eu estou comendo a mais. E aí você começa a entender esse processo. Né? Exatamente. Eu acho que quando você muda o foco, né? Quando você para de pensar só no peito, só no peito. Então, você muda o foco. Só na comida. Ajuda. Quando você entende que tudo isso, que você é tudo isso, sabe? Que você é mente, que você é espírito, que você é corpo, que você é social. Gente, eu já cheguei, assim, são muitos, não é pouco relato. Se eu pegar, acho que eu vou fazer um quadro no meu Instagram, no meu YouTube, só de casos clínicos. Porque, assim, é estarrecedor, realmente. Eu passei por isso, né? De quando não tava de dietas muito restritivas, porque geralmente isso acontece com quem tem dieta muito restritiva, né? Que a faculdade ensina a gente pesar tudo. Pô, quando não tem onde pesar? E você tá ali habituado a pesar toda hora. Você dá uma angústia em você muito grande. Chega
casos da pessoa não querer comer, não querer ir para aniversário de parente, não querer ir para aniversário de amigo, não querer ir para uma pizzaria, para um barzinho, porque ela não tem o que ele comer na cabeça dele. Não tem como pesar, não tem como comer, não tem... Você tá entendendo? Como a questão mental da pessoa é muito importante, sabe? É um pilar, assim, extremamente importante. Eu costumo falar para meus pacientes que você aprender a escolher é muito mais vantajoso do que você saber o peso que você perdeu. Então, você chega para um e você, poxa, tô escolhendo legal, é mais vantajoso e mais crescimento para você do que você, poxa, eu engordei quanto? Então, hoje, quando uma pessoa chega para você, você faz toda uma análise de como ela vive e aí você vai aplicar a parte nutricional e a parte terapêutica, vamos dizer assim. Primeiro a terapêutica. Não, primeiro a terapêutica. Porque, assim, independente, Lília, do objetivo da pessoa, se ela não está conseguindo sozinha, algo mental tem. Né? Entendi. Se ela não está fazendo as escolhas corretas, algo mental tem. Ou ela não realmente não sabe, aí eu analiso. Exatamente. Eu analiso assim, 90% das pessoas que chegam para mim, elas têm algum problema emocional. Isso a gente detecta logo na anamnese. Podemos dizer também que é um trauma, né, emocional? Algum trauma? Sim, alguns. Muitos têm, André. Muitos têm. Né? Mas assim, o que eu vejo mais mesmo, e na primeira infância principalmente, esses traumas. Né? Não só isso, tem gente que tem traumas já da vida adulta, enfim. Tem muita, principalmente mulheres que sofrem violência, elas têm muitos traumas da fase adulta, né? Mas assim, vai ter da infância também, porque se ela escolheu a pessoa que ela escolheu, é por conta de traumas da infância, então acaba juntando tudo, né? Mas muitas vezes são traumas. São traumas e principalmente crenças limitantes estão instaladas. Principalmente crenças limitantes. 100%. Aí você primeiro vê então essa parte terapêutica, você vê como está a cabeça na anamnese, eu já faço, a minha anamnese, ela já é um pouco diferente da nutrição tradicional, porque eu não faço antropometria, que é as medidas, na primeira consulta, não tem a antropometria, porque para mim não é interessante, porque ela vai ver o processo dela no corpo e nas roupas que vão folgar ou que vão apertar, enfim, dependendo do objetivo. Se for ganho de massa muscular, ela vai perceber no espelho o ganho de massa. Então, não necessariamente precisa das medidas, né? Peso, eu só faço se a paciente realmente quiser ir pedir, porque a gente também precisa respeitar a vontade do paciente, né? Mas, assim, a minha anamnese, a primeira coisa que eu faço, as perguntas são todas abertas, eu peço para que eu mando antes e peço para que eles escrevam, porque só o escrever, ele já vai analisando a história de vida dele, né? E aí, quando me vem essas respostas, que vem antes da consulta, eu já faço análise ali e eu já sei mais ou menos o perfil do paciente. Né? Se eu vou precisar aplicar um pouco mais da nutrição tradicional, porque assim, eu não trabalho só com a nutrição comportamental e integrativa. Se eu vejo que é um paciente que tem traumas tão grandes que ele não vai conseguir entender a nutrição integrativa e comportamental, eu faço a intervenção terapêutica, não com hipnose, né? Porque não dá para fazer no início assim. Mas aí eu já faço algumas técnicas de TCC, algumas mudanças de comportamento, né? A análise dos sabotadores que ali acontecem na vida dele e quais são as crenças que ele tem sobre a alimentação, sobre o que ele está buscando ali na nutrição, né? Sobre o histórico dele de ganho, perda de peso, enfim, como ele tem essa relação com a comida e como foi a relação com o pai, com a mãe. Então, minha anamnese é um pouco diferente das outras. Aí depois você vai ver a parte nutricional, como ele vai comer. Exatamente. Eu faço aí o histórico. Deixa eu te perguntar, então, o teu foco é a nutrição e você usa todas essas ferramentas juntos para fazer o tratamento? Exatamente. Isso desde o ano passado, não foi, Lília, que eu decidi um nicho para trabalhar. E até o ano passado, eu trabalhava assim. Metade da semana eu era terapeuta, metade da semana eu era nutricionista. Verdade. Aí depois que eu saí do grupo que eu coordenava, porque também não dava para abraçar o mundo, né? Aí depois que eu saí do grupo, eu dei essa parada para cirurgia, e quando eu voltei da cirurgia, eu falei, não, agora eu vou trabalhar com emagrecimento consciente, mas aí eu atendo também pessoas com transtornos alimentares, né? Principalmente porque chega mais a compulsão alimentar. Compulsão alimentar chega assim aos montes. Até que não tem compulsão alimentar, se intitula que tem compulsão alimentar. É uma coisa assim de louco. Porque as pessoas veem na internet alguma coisa, né? E aí o que vê acha que é aquilo, já se coloca no lugar.
É uma coisa meio, né? Exato, exato, exato. É uma disseminação, assim, incrível, porque as pessoas acham que um episódio que ela come a mais um pouco do que ela... eu fui numa festa de aniversário e comi demais, né? Eu me senti muito cheia. Teve 2 episódios, eu acho que já é compulsão alimentar. E, na verdade, não é. É muito mais complexo a compulsão alimentar. Né? A compulsão alimentar, você não tem controle do que você come. Você come o que vê pela frente. E você come realmente até acabar. Você come muito mais do que você comeria em qualquer momento do seu dia. Né? E você não consegue, é uma coisa que você não consegue parar. Por mais que você queira. Eu tenho relatos de pessoas que sentam, sabem que estão tendo crise de compulsão alimentar e comem chorando. Mas não conseguem parar. Né? Então, teu maior público é esse, né? Hoje é mais emagrecimento. Mas, assim, assim, eu acho que 80% do que chega pra mim, mesmo eu não divulgando, porque se entrar em minhas redes sociais, vocês vão ver que eu não divulgo que eu trabalho com emagrecimento direto. Vou começar agora com um grupo que estava até aqui, com Josué, com Bárbara e Lindon, que é um quarteto que vai começar um grupo de emagrecimento. E aí depois eu mando um spoiler pra vocês. Legal. Né? Vai ser Então, vai ser 4 profissionais, cada um, todos, engraçado, todos são terapeutas. São 4 terapeutas. O Josué que participa do Prática da Mente, né? Ele vai ficar com essa parte terapêutica mesmo. Aí tem a Bárbara, que ela é coach de emagrecimento. Eu vou ficar com a parte mais metabólica mesmo. Tá com eco. Fala. Vixe, começou de novo. Começou obrigada. Deixa eu tentar tirar aqui agora. Fala. Não, mas agora tá bem. Então pronto, vou deixar assim. E aí somos 4 terapeutas que a gente se juntou e a gente está falando aí algumas coisas que tá vindo por aí, né, Josué? Josué tá até aqui na live, Bárbara. Josué também. O Josué, ele vai fazer uma live aí com a gente também. Então, aí a gente vai... Estamos estruturando esse grupo, né, para divulgar e que, assim, todos trabalham nessa mesma perspectiva, né? O interessante é que como todo mundo é terapeuta, todo mundo tem essa visão integrativa, né? O Lindo, o Josué, a Bárbara e eu, a gente tem muito essa visão integrativa. E isso dá resultado, sabe? O público, ele vem tendo muito resultado. E acho que o maior resultado sou eu mesmo, né? Porque... Você é o seu maior produto, né? Menina, minha página tem uma foto, eu gordinha, as pessoas falam, quando as pessoas veem a foto, elas assim, é você mesmo? É essa frase que eu ouço. É você mesmo? Sou eu mesmo, sabe? E hoje, assim, se eu te falar que todos os meus pacientes comem tudo, todos, sabe? Não tem nada que eu falo assim, ó, você está proibido a comer. Exceto pessoas que realmente não podem comer algo, né? E isso, logicamente, é levado em conta. Se a pessoa tem intolerância à lactose, intolerância ao glúten, tem problema de pressão, tem problema com diabetes, lógico que vai ser uma situação diferente. Eu estou falando de pessoas que querem, estou querendo emagrecer, estou querendo engordar, estou querendo, sabe? Eu estou querendo ganhar massa. São pessoas saudáveis que só tem ali algum exame bioquímico alterado, mas querem tirar tudo. Não é essa a nutrição que eu prego, sabe? Não é essa terapia que... Porque assim, se você não está bem, gente, simplesmente não adianta. Você vai ter essas crenças, você vai se sabotar o tempo todo. Não adianta, você não vai chegar ao seu objetivo. Então, o primeiro vou estar bem com a minha mente, vou estar bem com a minha alma, com o meu espírito, com o que eu tenho fé, vou estar bem com o meu corpo. Aí sim, aí você consegue fazer tudo o que você quer. Né? Não só na nutrição, eu acho que isso em todos os âmbitos da vida da gente. Né? Nos relacionamentos interpessoais, na família, no trabalho, financeiramente, tudo depende de como você está mentalmente. É verdade. Eu acho que agora a gente podia pedir para a Alícia trazer as redes sociais dela, porque o pessoal vai querer saber. E aí, como é que eu te encontro? Aqui no Instagram vocês já estão me vendo, né? Que é Alícia Souza NT. Eu até mudei há pouco tempo. Eu vou passar o site para a Lília, que eu estou com o site. Né? Tem pouco tempo que eu lancei um site. E aí vocês podem encontrar também minhas redes sociais lá no site. Tem o Facebook, que é Alícia Souza, que geralmente eu posto basicamente as mesmas coisas. E estou criando agora esse ano um canal do YouTube, né?
para que eu possa colocar essas dicas, enfim, trabalhar mais nesse nicho, né, que é o emagrecimento consciente, né, que eu trabalho. Se as pessoas com transtornos alimentares, principalmente compulsão, que eu sei que quem quer emagrecimento geralmente tem essa visão de que é compulsivo, né, e que quer emagrecer porque é compulsivo, as pessoas vão chegar. Então, assim, também trato compulsão alimentar, transtornos alimentares, né, e é isso. Pode falar o seu telefone aqui também? Pode. É o 71, que é aqui da Bahia, 996728308, né? No WhatsApp também vocês me chamando, que é o WhatsApp comercial, vai ter lá o catálogo com as mentorias, consultoria, porque eu faço o atendimento individual. Hoje o meu forte é o atendimento individual e esse que eu estou começando em grupo agora, né? Faço mentoria também e consultoria individual, né? E em grupo, se juntar algumas pessoas eu faço mentoria em grupo. É um acompanhamento mais longo, mais intenso, bem mais profundo, na verdade, tanto nessa questão terapêutica como na questão nutricional, né? Ou nas duas. E agora eu estou entrando com esse grupo, com esses 4 profissionais aí, que já também vai estar lá no meu WhatsApp, né? Mas eu passo todas as informações. Porque aí o que acontece? Quem quiser conhecer, contratar o serviço da Alicia, saber mais, vocês vão poder procurar as redes sociais e vocês já perceberam aqui que ela é uma pessoa maravilhosa, tem uma história, tem experiência, e isso é muito bom, né? A gente ter a confiança, né? Tem até uma pessoa colocando aqui, Marcela, ele disse que sofre de ansiedade e a Alicia tem ajudado muito ele. Ela realmente é maravilhosa. Tem outras pessoas aqui que estão colocando comentários, já colocaram anteriormente, de como a Alicia trabalha bem, como ela é atenciosa, como o trabalho dela dá resultado. E aquele negócio, você emagrecer com saúde mental é tudo de bom, né? E como a Alicia falou, a gente leva um tempo para engordar, leva um tempo, às vezes, para querer, né, para conseguir. E aí você vai ter um tempo, mas vai ter um tempo com uma direção mental, emocional, além de alimentar, né? Que é muito legal, né? Então, assim, muito obrigada, Alicia. Eu vou pedir para o André encerrar. Eu agradeço a você, Alicia. Nós vamos colocar no YouTube sua rede social. Depois o pessoal pode ir lá no YouTube do Praticadamente. Nós vamos passar o vídeo para você também. E vocês podem assistir na íntegra toda essa live maravilhosa, que foi maravilhosa, com a Alicia. E eu agradeço a todos. Andréia, você vai colocar lá para a gente, não é isso? Isso, vou deixar lá. Então, vamos aproveitar aqui que a gente também já está com o tempo já estourando, né? Antes que estourem com a gente. Então, pessoal, pois é, né? Vamos fazer o nosso fechamento aqui, fechando com chave de ouro. Estamos encerrando mais um bate-papo de terapeutas, sensacional, tá? Espero que vocês tenham gostado e agradecemos muito a nossa palestrante de hoje, a nossa hipnoterapeuta, nutricionista, Alicia Souza, e também aqueles que estão assistindo aí no Instagram, nos assistiram, entraram, já saíram, já voltaram, porque a gente teve problemas, né? E aqueles também que vão estar assistindo no YouTube, tá? A gente agradece praticamente, sigam a gente, certo? Espero que tenham gostado e se quiser saber mais sobre ela, entre em contato com a Alicia Souza, tá? E para a gente continuar evoluindo juntos, eu convido a todos que interagirem aí conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que a gente possa melhorar e sempre trazer o melhor conteúdo para vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever aí no YouTube e em nossas redes sociais. E assim juntos podemos fazer a diferença na hipnoterapia e transformar vidas de pessoas, das pessoas. Então vamos nos despedindo e a gente se encontra no nosso próximo bate-papo. Até lá, pessoal! Obrigada por você. Obrigada, tchau. Até mais. Vou fechar aqui.